Fala galera, aqui é o PV mais uma vez trazendo pra vocês uma obra chinesa, a qual muitos de vocês gostam. Eu sei que eu ando trazendo algumas obras somente em coreano, mas resolvi trazer mais uma obra em chinês, a qual muitos de vocês gostam. Então com isso, vamos agora agradecer aos membros do canal que completaram 2 meses e 1 mês. Então temos aqui André Gama Gama, completou 2 meses, T. Jeff, Everton Dourado, e com ele mesmo eu tive que procurar o seu comentário pra ver como é que falava seu nome, cara. E espero que eu consiga falar dessa vez, né? Você disse que era como fosse falar o nome dos Estados Unidos com outras coisas. Não sei se vai estar certo, se é US Geek ou é US Geek ou USS Geek. Aí dessa vez me confirma aí se estiver tudo certo, beleza? Então sem perca de tempo, vamos direto para o Mauá. Chega a noite e o nosso prota já está caminhando. Mais uma entrevista de emprego que deu errado hoje. Tá difícil arranjar um trabalho. Quando é que a vida vai facilitar para mim? Meu nome é Liu Nian. Sou um simples universitário graduado. Hoje foi a 18ª vez que me rejeitaram em uma entrevista. Então vemos na entrevista que ele estava. E o camarada falava que ele queria um escravo que trabalhasse 24/7 e que o salário que o nosso prota estava pedindo era alto demais e não se encaixava na cultura da empresa dele. Apesar das portas na cara, pelo menos tem uma namorada maravilhosa que conheci na faculdade. Ela sempre me anima quando eu tô na pior, colocando moranguinho na boca dele. Então ele bate na cabeça, dizendo pra ele esquecer dessa entrevista de hoje. Depois de uma semana entregando comida, hoje é o nosso 3º aniversário de namoro, vou dar uma surpresa para ela. Então ele se aproxima e nota um carro. E lá dentro, o camarada perguntava que quem era mais forte, se era ele ou o namorado dela. E ela diz que era ele. Peraí, que voz de piranha é essa? Então vemos ela que já estava levando vara seca, dizendo que não aguentava mais. Então ela fala pro camarada, dizendo que o namorado dela estava lá fora. E ele diz pra continuar que isso estava emocionante. Olha a cara dela, mano. Desgraçada, é uma desgraçada mesmo. Então o celular começa a tocar. E era a mãe dele. Tarde da noite, por que minha mãe tá ligando agora? Então ela fala: Liunian, seu pai e seu primo tão mal. Venha rápido pro hospital central. Mãe, não se preocupe, já tô indo. Então ele larga o bolo, que logo cai no chão. Não vou deixar esses malditos escapar. Então ele corre e chega até o hospital central. Seu marido e seu sobrinho estão em coma profundo. O cérebro dele está quase morto, mas o corpo está estável. Tem muitos pacientes com o mesmo sintoma. Os especialistas não descobriram a causa exata. Então se preparem para o pior. A mãe, ouvindo, logo fica assustada. Então o nosso prota chega perguntando onde estava o pai dele. Seu pai e seu primo desmaiaram de repente. E agora, o que a gente faz? Eu falei para eles jogarem menos, agora deu nisso. Então a outra logo fala: meu filho também desmaiou jogando. Fui denunciar o jogo e não adiantou nada. A polícia disse que o servidor tá no exterior. Bloquear não adianta. Quebrei o capacete do jogo, mas no dia seguinte tinha um novo na porta de casa. Jogo? É aquele jogo? Depois que o servidor do UOL fechou, meu pai achou que ia ficar sem trabalho. Mas surgiu um novo MMO, Glória e Conquista. Ele e meu primo começaram a fazer rides e streams e ganhar a grana. É um jogo VR, é recém-lançado. Só preciso colocar o capacete e parece que você tá lá de verdade. A sensação é tão realista que o jogo virou febre instantânea. Meu pai e meu primo caíram em coma por conta desse jogo. Que mistério é esse? Eu mesmo vou resolver esse enigma. Então ele põe o capacete. Bem-vindo ao Glória e Conquista. 5 horas depois, na Montanha de Ferro, fora da Vila dos Novatos. Algo começa a sair, dizendo que queria homens. Então vemos zumbi comedor de carne. Que sorte, no pacote de novato veio um AK-47 com sangue de cachorro preto. Que se dane qualquer monstro, vai todo mundo pro saco. Então vemos Alakazam versão física. E o nome dele, o personagem Liu Nian. Classe freelance, sem classe nível 3. E assim ele começa a derrotar todos os fantasmas. Então sobe o XP, 130 de 200. Zumbi comedor de carne. Diz a lenda que é o espírito das esposas abandonadas. Eles andam por perto da Vila dos Novatos, matando o grupo deles. Pode ganhar de 200 a 300 moedas, com a pequena chance de dropar pedras raras de cultivo. Veio pouca moeda, mas a pedra de cultivo que dropou me deu 300 de XP. Eu tô com sorte. Ainda não entendi bem o jogo, mas o lance agora é farmar monstros e upar, abandonar a vila e caçar monstros raros. Valeu a pena. Então um raio cai em cima dele. Droga, que mago desgraçado que acabou de sair da Vila dos Novatos. Então ele perde 180 do HP dele. Então os camaradas aparecem lá no fundo. Um player abaixo de nível 10 saindo da vila. Que otário. Mas ele dropou uma pedra de cultivo. Bora roubar. Caçar jogadores novatos é mais eficiente que farmar monstros. Então mostra a gangue. Pirado na batatinha. Perdeu o chupa pirulito. Espadachim da glória. Desde sempre touro e rival do loiro. Amor é uma luz verde que te deixa apavorado. Olha esses trouxas assistindo de camarote. Chega de falar, essa aqui é minha. Hora de mostrar o poder dos ricos. Então o nosso prota começa a ir pra cima dele. Droga, eu não sou tão fácil de intimidar. Toma essa! Fedor de gambá, item de suporte da Vila dos Novatos. Solta uma fumaça fedida que reduz a defesa mágica dos monstros e obscurece a visão dos jogadores. Então o camarada começa a vomitar dizendo que parecia que tinha comido lixo, enquanto o nosso prota estava fugindo. Ainda bem que comprei todos
os itens de suporte da Vila dos Novatos, senão teria morrido agora. Créditos malditos, eu vou. Assim que ele fala, é atingido pelas costas. Droga, minha barra de vida. E assim ele fica com 40 de vida. Então ela novamente aparece, dizendo que o Shang-Chi tinha dado um cajado gigante e que ela disse que amava ele e que mandou uns beijos. Droga, esses dois. Foge mais, seu merdinha. Hoje você vai cair. Vou pegar sua mina e seu equipamento. Morra, todo o seu ouro e suas pedras são minhas. E assim ele ataca o nosso prota. Droga, isso é só um jogo. Por que dói tanto? Tão real. E assim o nosso prota chega a 0 de HP. Meu coração tá apertado. Minha visão tá embaçada. Isso é a morte. Então a luz começa a aparecer, chamando de majestade e que era para ele acordar. Então vemos pela visão dele essas duas belas gasosas e chamava ele de majestade novamente e dizendo bem-vindo de volta. O que tá rolando? Que droga é essa? Eu devia reviver na Vila dos Novatos. Onde eu tô? E essas duas gatas? Quem são? Não parecem jogadoras. Então essa outra aparece, chamando ele de rei. Perguntava se ele lembrava dela. E o nome dela era Sudaji. E falava que agora eles podiam tomar banho juntos. Então a gasosa de cabelo azul falava que o rei voltou e que isso seria ótimo. E que ela disse que agora elas cuidariam dele. Então vemos a nova aparência do nosso prota. Caramba, que lugar é esse? Quem são vocês? E por que eu tô assim? Então elas se ajoelham, pedindo calma a ele. E falava que elas eram as 3 demônios guardiães. E a raposinha rosa logo diz que antes dele morrer, que ele tinha falado que preveu que voltaria 1000 anos depois e que elas estavam ali para receber ele. As 3 demônios de Xuan Yuan. Será que buguei o jogo e renasci como o rei Shang-Chi? Então posso ter um harém de 3000 beldades? Se é assim, então ele pega no queijo dela, dizendo que se ela serviu mal, que era para castigar ela. Te ordeno a usar sua língua para... Então vemos ele. Se o jogo me fez um rei, essas devem ser NPCs do harém. Não é pedir demais, né? Então a raposa logo aparece, dizendo que ele devia estar cansado e que eles podiam tomar um banho juntos. Sou tão feliz aqui, não quero mais voltar. Não acredito que ainda tem um spa com uma piscina de flores de pêssego. A Daji disse que elas estão me esperando lá. Então ele nota algo. Bem-vindo de volta. E assim vemos elas, dizendo bem-vindo de volta, majestade. Então a outra, ela logo fala que finalmente ele tinha chegado e que elas já estavam quase perdendo a paciência. Então, logo o vestido cai e o nosso brother fica com o nariz sangrando pela beleza que estava vendo. Ah, nada como a primavera com todas essas belezas ao meu redor. Por que o spa tem um leve cheiro de álcool? Esse jogo não é só realista no toque, mas até no cheiro. Então a Ari-chan logo chega, dizendo que ele sempre gostou de banhos com álcool. Dizia que não só aliviava a fadiga, mas também aumentava a sua energia. E logo chama ele. Então uma piscina de álcool e carne pode aumentar minha energia? Preciso levar isso a sério. Vamos começar o treino. Então vemos ela toda sagaz, dizendo que nosso prota era forte. Então vemos as 3 agraciando ele, dizendo que queria treinar com ele. E como rei, ele precisava distribuir as bênçãos igualmente. Nesse caso venham todas, minhas amadas. Essas 3 são demais. Cada uma me deixa mais animado. Deixa eu aguentar mais um pouco, por favor. E assim vemos que o nosso prota já estava afagando o garotão e falava que não estava mais. Não dá mais, tô indo! E assim as gasosas sentem o poder do mestre. Parabéns, você desbloqueou a profissão oculta Imperador Humano. Parabéns, você aprendeu a técnica secreta Piscina de Álcool e Carne. Nível iniciante, que dobra a velocidade do treino por 72 horas após o treino conjunto. Parabéns, você aprendeu a técnica secreta Desperdício. Nível iniciante, que permite ativar um tesouro mágico instantaneamente 3 vezes, mas destrói o tesouro após o uso. Uma noite de diversão e ainda desbloqueou uma profissão oculta e aprendi novas habilidades. Mas caramba, isso é tão real que estou exausto. Então a outra aparece, dizendo que tinha um problema, que um tal de Shen Gongbao chegou ao túmulo do imperador e que ele queria discutir algo no salão da administração. Shen Gongbao? Aquele cara do feiticeiro? Espera um momento, dos contos de fadas? A outra logo explica que esse Shen Gongbao não é coisa boa, que ele é um traidor do mundo celestial e que ele é aliado da seita demoníaca e que se ele descobrir que o mestre delas estava aqui, não sei o que ele poderia fazer. Então a Ari-chan logo fala que ela iria usar uma técnica de ocultação e que era para seguir ela até a sala de administração. Então ela ativa o poder e ele entra dentro dessa bolinha. Sua magia é impressionante, meu corpo virou um ornamento e até minha presença está oculta. Então a gasosa do cabelo azul diz para ir logo até a sala da administração antes que o camarada lá desconfie. Então chegamos até o centro do salão e ele já estava lá no trono. Sudaji, quanto tempo! E ele é o Shen Gongbao. E ela avança para cima dele dizendo que ele já tinha ajudado o nosso prota antes, mas esse trono pertencia a ele e que era para ele não ultrapassar os limites.
Então o outro logo aparece. Uma simples raposa ousa enfrentar o nosso senhor do submundo? Que audácia! E assim vemos que aparece o Sharingan no olho dela, e logo ela golpeia ele, jogando ele para longe. Espere, Shengon Ball está no comando do jogo agora. Para absorver a energia dos humanos, precisa segui-lo. Vamos ouvir o que ele tem a dizer primeiro. Então vemos o nosso prota lá no meio das montanhas. Controle do jogo? Isso não parece coisa de NPC. Então ela já na pose de luta, o camarada fala. Fale logo. Sudaju, a alma de Jin Shen, que dissipou há milênios, mas você ainda tá tão apaixonada. Enfim, temos negócios a tratar. Então ele pensa, essa raposa ficou 1000 anos presa aqui e ainda treinou. Melhor tentar ganhar a confiança dela. Então o narrador do sistema aparece. Desde que o mestre primordial decidiu reabrir a lista dos deuses, ele e a Diantia criaram um jogo, Glória Suprema, onde pessoas são enviadas para um mundo pequeno para serem testadas, escolhendo quem pode ascender ao mundo celestial. As pessoas no jogo deixam avatares no mundo real. Muitos deuses avisaram seus descendentes para entrar no jogo e treinar. O jogo copiou muitos jogos populares e é extremamente realista, incluindo certas áreas, se é que você me entende. Por isso, milhões de jogadores se inscreveram logo no início. Inicialmente pela mecânica de Jinjia, os jogadores podiam reviver se a energia vital não for destruída sem danos físicos, mas desde que Shengon Bao e o mestre da seita bloquearam Jinxia, a mecânica mudou. Eles abriram um portal secreto conectando o mundo dos demônios, permitindo que os demônios se disfarçassem como NPCs e roubassem a energia vital dos humanos. Se a energia vital é controlada por demônios, o avatar do mundo real entra em coma. O mapa do jogo é baseado nas 9 montanhas e 8 mares. A primeira camada é a Montanha de Ferro e a mais alta é o Monte Sumeru. Para controlar as melhores áreas superiores, Shengon Bao trouxe os 7 monstros de Meishan, Duo Bao e Daoren, e a Mãe Sagrada Jinlin para ficarem no jogo. Até agora, 80% dos jogadores ainda estão na Montanha de Ferro e apenas 20% chegaram na Montanha Nariz de Elefante, mas foram bloqueadas por demônios. Com Jiang já preso, o mestre primordial em reclusão por 1000 anos, temos tempo suficiente para absorver a energia vital dos humanos e realizar o nosso plano. Nosso prota apenas ouvia. Isso é loucura, não é só um jogo, é uma criação de mestre primordial e de Jiang Jia, e Shengon Bao assumiu o controle. Então, alguns NPCs do jogo são demônios e deuses disfarçados, e eu sou a reencarnação de um rei. Não é à toa que meu pai está em coma. Ele deve ter encontrado demônios no submundo. Sudaji, o imperador de Shin, disse antes de morrer que Reina seria 1000 anos depois. Você tem algum indício? A energia vital do imperador é extremamente valiosa. Se for absorvida, o mestre da seita vai se tornar ainda mais poderoso. Você deve saber o que é mais importante. Então ela explica para ele que recentemente não houve atividade no túmulo de Xuan Yuan. Mesmo se o imperador renascesse, ele não teria memórias passadas e não viria até ali. Vocês, demônios do túmulo de Xuan Yuan, estão presos por milênios. Se me ajudarem a encontrar a reencarnação do imperador, o mestre da seita vai libertar vocês. Então ele começa a sair dizendo que precisava patrulhar outras áreas do mapa e que não iria perder mais tempo aqui. E eles confirmam dizendo sim. Então depois que ele saiu, nosso prota logo se retira lá de dentro. Não podemos deixar que Shengon Bao e os 7 monstros de Meishan controlem o jogo. Se continuarem, milhões de jogadores podem morrer e o submundo invadiria o nosso mundo. Vou usar minha nova habilidade Imperador Humano para treinar, salvar meu pai, encontrar Jiang Jia e parar o plano de Shengon Bao. E então elas se prostram perante ele, dizendo que elas estavam dispostas até de dar a vida delas pela majestade. Então Ari-chan logo fala, dizendo que esse selo de jade dourado era dele no passado e só quem tinha o sangue de imperador humano podia ativá-lo. Então ela entrega. Esse é o tesouro do rei? O que será que ele contém? Então ela fala para ele dizer que ele era um imperador humano, selo de jade e abra. Entendido. Eu sou imperador humano, selo de jade, abra. Então começa a brilhar a caixa e ele fica assustado. O selo real foi aberto? O que tem dentro? Então ele põe a mão dele até o local. Então de dentro sai uma espada. Parabéns ao jogador por desbloquear o item raro, selo de jade do Rei Joe. Esse item é um símbolo de autoridade real. Recompensa, muito mais combos. Essa espada enferrujada, tá de sacanagem, né? A outra aparece dizendo que pela aparência parece a espada do dragão e fênix que o rei usava antes. A espada do dragão e fênix tem uma energia fria que pode derrotar um exército de milhões, mas precisa de materiais raros para ativá-la. Daqui a pouco vou mandar a lista de materiais para o rei. Parece que não vai rolar de usar agora. Melhor confiar na boa e velha K-47. Com o buff que tenho, vou aproveitar para matar monstros e subir de nível. Então Ari-chan abraça ele. Majestade, já vai deixar a tumba de Xuan Yuan?
Vou sentir sua falta, eu não queria que você fosse embora. Então ele acaricia a cabecinha dela já preparando. Vou voltar regularmente para treinar com minhas amadas e ainda ganho um buff de cultivo. Fique tranquila. E ela diz que fica feliz em servir o rei. Então o sistema aparece. Estranho, ó. A Vila dos Novatos permite teleportar uma vez por hora. Por que não consigo sair daqui? A tumba de Xuan Yuan é muito longe da Vila dos Novatos. Não dá pra teleportar. Vou ficar preso aqui então? Como é que eu vou matar os monstros e subir de nível? Não se preocupe, rei. Seu selo de Jade tem a função de teleporte. É só pensar. Teleporte de selo. E você chega ao destino. Entendido. Então vou nessa. Então ele ativa. Teleporte do selo. E assim ele é teletransportado, deixando as suas gasosas para trás. Então chegamos. Vila dos Novatos na Montanha de Ferro. Finalmente voltei para a Vila dos Novatos. Vou caçar uns monstros e treinar mais. Então a galera já vem correndo, dizendo que já era meio-dia e o chefe do mapa vai aparecer. E logo chama o nosso prota de cachorro e pede para dar licença. O que é que tá rolando? Então a gasosa aparece, dizendo para sair da frente todo mundo. Então ela salta por cima dele e mostra para ele que ela era uma belezura. Então nosso prota logo fica babando, vendo as suas asas. E aquela visão foi ótima. A garota tem um corpão. São as asas do vento e do trovão. Esse é um item de velocidade super raro do conjunto de itens. Muitos jogadores gastaram rios de dinheiro e não conseguiram tirar. Coisa linda. Árvore espiritual de Ginseng, nível 14, período de monstro espiritual. A árvore espiritual de Ginseng é uma raiz espiritual do submundo. Dizem que leva 3.000 anos para florescer e frutificar e mais 3.000 para amadurecer. Seus frutos são materiais preciosos para aumentar o poder. Então vemos que todos estavam sofrendo enfrentando esse boss. Ele tá usando ataque em área o tempo todo. O tanque não consegue segurar. Como vamos derrotar isso? Então chega o nosso prota segurando a K. O chefe do mapa deve soltar materiais raros. Vou observar um pouco antes. Então nossa gasosa aparece novamente. Essas vinhas são irritantes. Vou cortar elas primeiro. E assim ela vai para cima do boss com toda a velocidade. E logo manda sua mega habilidade. Mesmo sendo 2 níveis abaixo desse monstro, posso resolver isso. O nosso prota apenas observava, dizendo que ela manjava de espada. Então a rachadura começa a vir por trás dele. Logo vemos que algo sai de lá e logo pega nos pés dos dois. E quando vemos, os dois são exprimidos do jeitinho que os inscritos queriam ser exprimidos. Droga, eu não esperava que tivesse uma vinha me prendendo. Mesmo de longe fui imobilizado. Não faz isso assim você! E assim vemos que o negócio dela estava encostando no negócio dele. Então vemos que o nosso prota logo sente: eu não aguento mais! E assim algo acontece, que ela fica com essa expressão. Ela começa a perguntar: o que está acontecendo aí embaixo que tá me empurrando? Nada não. Você se mexendo desse jeito me deixa desconfortável. Espera, isso é um fruto Ginseng? Parece que vai explodir. Então assim que ela fala, explode. E os dois começam a derreter. Rápido, pense em algum item mais que você tenha. Não temos muito tempo. A segunda onda de explosão tá chegando. Então ela fala: eu tenho um amuleto no pescoço, a pena da Fênix, que pode nos salvar, mas não consigo ativá-la agora. Deixa comigo, eu sei como ativar. Como é que você vai ativar? Então ele começa a fazer isso. Que cheiro bom! E ela grita dizendo que a segunda explosão está vindo e o que ele estava pensando, e que era para ele se concentrar. Ei, você disse que sabia como ativar o artefato, então ative logo. Para de se mexer. Então ele agarra com a boca e ela observa, perguntando se ele estava brincando com ele, e logo o poder é ativado. Pena da Fênix, ative-se. Ativação instantânea. Então ela fica impressionada, se perguntando se o artefato dela não precisava de tempo de ativação. Então a Fênix vai e ataca o monstro, deixando ele com 0 de HP. Um golpe só, que poder! Então é isso que 3 milhões de reais podem comprar no artefato de jogo? Eu conheço aquela moça, é a herdeira do grupo cintilante, a senhorita Feng. Quem é o cara que tá do lado dela? Fique longe da minha deusa! Que diferença absurda entre quem gasta dinheiro e quem não gasta. Amor, também quero um artefato desse, me compra, por favor. Então o careca grita: olha lá, a árvore Ginseng mutante reviveu e tá ainda mais forte. Então ele revive novamente. Droga, o cooldown do artefato leva meia hora, o que a gente faz? Então ele fala que era pra deixar com ele. Então a galera começa a falar: vocês ouviram isso? Ele disse pra deixar com ele. Que convencido, ele é só um jogador de nível 9 sem classe. Senhorita Frank, acreditamos que você ainda tem outro artefato, né? Eu confio em você. E todos aplaudiam, e todos falavam pra confiar nela, mas ela não exalava nenhum tipo de emoção. A maioria dos meus artefatos está no cofre do banco da cidade. Se der ruim, melhor fugir do que morrer e perder todo o equipamento. Então nosso prota segurando novamente com a boca. Logo ativa: vai, pena da Fênix! E assim ativa a Fênix novamente, atacando o monstro, e todos ficam surpresos. O artefato ativou de novo, mas não foi a senhorita Feng que usou o artefato antes?
Ele não tem cooldown? Logo ela olha. Isso ainda não acabou. Queime tudo! E assim ela vai e ataca queimando tudo. E todos ficam impressionados pelo nosso prota. E ela apenas fica coradinha lá atrás com a mão na boca. Então vemos que o boss chegou a 0 de vida. Caramba, até a visão mutante foi destruída com 2 golpes. Que incrível, o artefato é realmente poderoso. Então o sistema apita. Parabéns ao jogador Liu Nian por derrotar a árvore de ginseng mutante e ganhar fruto de ginseng. Vezes 5 e ametista 5 vezes. 66.666 moedas de ouro. Então ele upa de level 9 para level 12. Você ganhou pedra de estelar mutante e 15 mil pontos de experiência. Então ela fica apaixonadinha dizendo que ele era forte e que conseguiu 3 golpes seguidos. Então o loirinho que já estava brincando lá atrás da moita logo aparece. Esse Luan Nian sortudo pra caramba, vamos achar um jeito de roubar tudo isso dele. Então todos começam a se aproximar, dizendo que ele devia ser um hack e que era pra denunciar ele. A outra já estava com o negocinho já aceso e chamando o nosso prota de gato, e que as pernas dela já estavam bamba. Tem algo estranho com a boca dele. Aposto que ele está escondendo algum dispositivo para ativar o artefato instantaneamente. Então a outra, ouvindo tudo isso, fica com a orelhona de Dumbo. E logo ela fala que realmente tinha algo de errado com a boca dele. Desperdício, realmente pode ativar o artefato 3 vezes instantaneamente. Então logo se quebra. Isso custa 3 milhões, é o preço de um apartamento na cidade. Quebrou na minha mão, que dor no coração. E assim que ele fala, as gasosas começam a correr pra cima dele apaixonadamente, chamando ele de grande herói e que ela iria dar um beijo de Leng pra agradecer por salvar elas. A outra, já com a dúvida, logo pensava que realmente um beijo poderia revelar o segredo que estava na boca dele e que ele não iria resistir a ela. Então ela sai correndo dando soco nas outras, dizendo pra elas saírem da frente. Desculpa, a pena da Fênix quebrou. Então ela se aproxima e logo ele fala que tinha quebrado. Então assim que ela ouve ele falando que quebrou, ela lasca aquele beijão gostoso que deixa os inscritos malucos e até eu tô enlouquecendo aqui. O que tá rolando aqui? Então vemos que ela fez um negócio. Eles estão se beijando faz uns 10 minutos. Meu Deus, que raiva. Conforme o beijo se prolonga, a situação foi ficando cada vez mais estranha. Estranho, eu revirei tudo e não achei nada. Como assim, minha filha? Para, eu tô ficando sem ar. Eu disse que a pena de Fênix quebrou. Se quebrou, quebrou. Era só 3 milhões, né? Então ela diz pra ele que ele tinha salvado ela da explosão, mas o equipamento se danificou e disse que era pra ir para a casa de leilões. Casa de leilões Barruá, lá todos os lances começam em milhões. Considere como presente de agradecimento, mas antes vamos até meu apartamento para trocar de roupa. E assim ela corre levando ele. Que raiva, além de perder meu primeiro beijo, não encontrei nada, não posso deixar esse barato. Vou vasculhar ele inteiro mais tarde. Quero ver. Esse cara hoje, você não me escapa. Mas os inscritos tão doidos agora, hein? Os meninos tão malucos. Então chega a noite e ela pede pra ele entrar. Caramba, isso aqui deve ter uns milhares de metros quadrados só na área VIP. Então ele entra. Comparado a isso, a cidade do jogo é um barraco. Só essa casa vale uns 80 milhões na vida real. Acho que eu tô começando a entender. Não é à toa que meu pai disse que jogar nesse esquema pode me ajudar a pagar o dote. Então vemos o suíte presencial e ele já estava endoidando lá dentro. Então ela fazendo a sua pose para encantar ele. A luta de agora a pouco me deixou toda grudenta. Vou tomar um banho. Você pode esperar sentado na cama. Olha o desejo dos inscritos aí. Então ela lá tomando um banhozinho, toda refrescante. Então ela começa a pensar que era apenas para trocar de roupa. E como que isso virou um banho agora? Então volta o nosso prota pensando, será que ela tá querendo me dar um presentão? Os inscritos também querem. Ainda bem que comprei aquela caixa de incenso na área VIP. Rapaz, quando estará do desmaiar, vou poder pegar todo ele. Eita penga! Ainda falta um tempinho pra casa de leilões Barruá abrir. Vamos descansar um pouquinho. Tá difícil narrar, viu, pessoal? Tá ficando quente aqui, né? Então ela mostra, gostou das minhas pernas? E ele fica, gostei muito. E ela pergunta se não queria experimentar. Tem como não, galera? Claro que sim. Então ele põe a língua pra fora, já lambendo os pezinhos dela, e diz, não consigo mais me segurar! Então ele avança pra cima dela, e ela fica se perguntando por que ele não tinha desmaiado ainda. Então voltamos para a lembrança dela. Senhor, você tem algum tipo de item que faz a pessoa ficar fora de si pra fazer o que eu quiser com ela? Garotinha, só desmaiar não adianta, né? Se ele cair, não vai servir pra nada. Eu tenho aqui um incenso especial que vai fazer o efeito que você quer, mas é bem mais forte do que você pensa. Beleza, eu vou levar então. Então ela disse que aquele velho tinha vendido um incenso afrodisíaco pra ela, em vez do que era pra fazer desmaiar. Então nosso prota logo lasca novamente aquele beijão, e ela começa a sentir o negócio, e logo o nosso prota faz a encaixação,
e ela fica toda arrepiada. Então vemos um cavalo que eu não faço ideia porque tá aí e acontece uma grande explosão e a gente já sabe que tipo de explosão é. Então no dia seguinte, que droga, não descobri nenhum segredo e ainda acabei me envolvendo por 6 horas inteiras. Caramba, é uma máquina! Desculpa, eu também não sabia que eu aguentava tanto assim. Então ela diz: aceite seu destino, a partir de hoje você é meu marido oficial. Marido? Então aparece um livro. De agora em diante você é meu. Se eu descobrir que você tá aprontando, vou acabar com você. Esses costumes antigos são uma desgraça. Já tá tarde, vai escolher uma roupa nova e se arrumar. A gente precisa ir pra casa de leilões Barroá. Então ele se levanta. O que foi? Tá tudo bem? Rapaz, tá complicado, viu? Então vemos que ela tava toda trêmula. E ela chora. Então ela encosta nele, dizendo que a culpa era dele. E ele pede desculpa. Some da minha frente, vai lá sozinho. Toma esse cartão, tem um limite de 100 milhões. Então ela joga. Uau, tá bom então. Caramba, o cartão preto com 100 milhões de limite. Essa senhorita Fang é rica demais. Eu vou descansar um pouco, pode comprar o que você quiser. Eu não gosto de viver às custas dos outros, mas por causa do meu pai, vou ter que aguentar por enquanto. Então ela pensa que a noite foi boa. Esse cara é forte, talvez se eu treiná-lo, ele possa ser uma boa ajuda para minha família. Então chega na filial da Casa de Leilões Barroá em Tianshan. Casa de Leilões Barroá, primeira guilda do comércio do mundo da glória. Só a taxa de entrada custa 1 milhão. Esse é o mundo dos milionários que gastam dinheiro no jogo. Então logo ele escuta alguém falando com ele. Olha só quem tá aqui, o maior corno do jogo. Então vemos que era o loirinho e a sua ex-namorada gasosa. E acabou, galerinha! Espero que vocês gostem. Duvido muito que esse vídeo vai ser monetizado. Mas se monetizar, monetizou. Se não monetizar, não monetizou. E tanto faz que eu gostei de ler esse manhwa e eu vou trazer nem que seja de graça. Então, para não ser tão de graça assim, espero que vocês me ajudem aí apoiando com alguns centavos aí para esse pobre aqui comprar o computador dele. E com isso, a gente trazer mais obras maravilhosas para vocês. E a gente vai trazer sem censura nenhuma, mostrando tudo mesmo, e espero que vocês gostem. Então galera, muito obrigado e sem perca de tempo, vou preparar outro manhwa aqui maravilhoso para vocês e fui!